Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de agosto de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O regimento Scala da Ucrânia retoma da Rússia 75 quilômetros quadrados. O regimento de assalto especial Scala da Ucrânia realizou uma ofensiva que teve muito sucesso e libertou 75 quilômetros quadrados de território. Dentro da Ucrânia era um território que legalmente é da Ucrânia, tomado criminosamente pela Rússia. Através da estratégica operação Ashan, os drones ucranianos pulverizaram 107 peças de equipamento militar pesado da Rússia em apenas 3 dias. A ação coordenada eliminou a eficácia de combate da Brigada número 120, Brigada de Infantaria da Marinha Russa, forçando a retirada dos sobreviventes. Para você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal agora mesmo. Peço a todos que deixem o seu like, vocês assim estarão apoiando de uma maneira muito firme o canal. Compartilhem este conteúdo, que é um conteúdo guerreiro, um conteúdo de combate, e comentem também sobre o avanço implacável da Ucrânia, que continua avançando e retomando território. Muito obrigado, conto com vocês. O regimento de assalto especial Scala da Ucrânia alcançou um avanço altamente significativo na região de Dnipropetrovsk. A operação ofensiva libertou 175 quilômetros quadrados da chamada Zona Cinzenta. Esta ação empurrou as linhas de controle da Rússia consideravelmente para trás. Os militares ucranianos confirmaram que esta foi uma das missões mais importantes agora de todo o verão, que continua em curso, mas logo teremos o outono na Ucrânia. Os defensores da Rússia sofreram um número crítico de baixas fatais nessa região. A Rússia perdeu pontos de implantação de tropas e rotas de acesso essenciais para suas operações. O alto comando da Rússia entrou em pânico após a ruptura das suas linhas de defesa, que foram ocupadas pelas tropas ucranianas. Os russos foram expulsos de onde eles estavam. Os comandantes russos distribuíram com urgência um contingente estimado em mais de 30 mil soldados. Entre os reforços estavam a Brigada de número 120 da Infantaria da Marinha da Rússia e a Divisão de Tanques da Rússia de número 90. Era um volume esmagador de tropas russas, muito grande, forçou uma pausa temporária no avanço. Então os ucranianos avançaram 75 quilômetros quadrados, mas aí a Ucrânia deu uma pausa, porque é uma tropa muito grande que se opôs ao avanço ucraniano. O regimento Scala precisava neutralizar esse equipamento blindado e o pessoal da Rússia para retomar a iniciativa, tal como o pessoal da Marinha da Rússia, que são os fuzileiros navais, né? A infantaria da Rússia. E a operação Ashan aniquilou a logística dos russos. Os operadores de drones da Ucrânia iniciaram a operação Ashan para mudar o cenário de forças. A campanha concentrada de ataques aéreos durou 3 dias consecutivos de bombardeio ininterrupto. O objetivo principal era a destruição total do equipamento pesado que dava suporte à Rússia. Os drones da infantaria pulverizaram 107 peças de equipamento militar em apenas 72 horas. Entre os alvos destruídos estava o sistema de artilharia norte-coreano, ele é autopropulsado, chamado de Koksan, de fabricação, como disse, norte-coreana. A perda desta arma privou os soldados da Rússia de um apoio de fogo crucial na frente de combate naquela região, nessa operação que a Ucrânia estava desencadeando. Na sequência, os drones FPV ucranianos começaram a caçar os veículos blindados de transporte de pessoal da Rússia. A destruição sistemática reduziu drasticamente a mobilidade das tropas russas. Os operadores ucranianos também caçaram os soldados da Rússia antes que chegassem à linha de frente, ou seja, já numa zona da morte pré-estabelecida pelo exército ucraniano, por esse regimento Scala, né? Então eles não deixaram eles chegar próximos à defesa, à infantaria ucraniana, né? E os caminhões militares da Rússia também foram explodidos nas estradas, ainda enquanto transportavam suprimentos.
e justamente esse foi interrompido esse fluxo de suprimentos, alimentação e munições para esse grupo que estava tentando segurar o avanço da Ucrânia. A Ucrânia também negou com sucesso para os russos, e ela confirmou isso, o envio de munição de novos reforços para as bases avançadas da Rússia ali na região. E a blindagem antidrone protege as linhas da Ucrânia. A Ucrânia instalou 42 quilômetros de rede de proteção antidrone ao longo das estradas em Dnipropetrovsk. O objetivo da barreira física foi defender as rotas logísticas existentes ucranianas antes do avanço. Essas estruturas blindadas permitiram um movimento seguro de munições ucranianas, reforços e equipes de assalto. Os comboios da Ucrânia puderam trafegar pela retaguarda sem exposição aos drones FPV da Rússia. Enquanto a logística ucraniana operava em segurança, o tráfego de suprimento da Rússia era devastado e nos caminhos deles não tinham redes de proteção antidrones. Após os preparativos técnicos, dezenas de grupos de assaltos da Ucrânia lançaram uma ofensiva simultânea. O ataque partiu da área de Veliko-Mikhailivka, com apoio total aéreo e drones de artilharia. O regimento Skala avançou com determinação e conquistou a libertação total de Ternovaty. As tropas ucranianas marcharam para o sul, assegurando o flanco direito em direção a esta localidade. A Ucrânia expandiu a brecha ao norte e capturou o povoado de Chineve. A localidade serviu de trampolim para avançar a leste e atacar as posições da Rússia em Mariupol. E a brigada da Rússia sofre uma derrota humilhante. Os drones de reconhecimento da Ucrânia mapearam com precisão todas as posições camufladas, ocultas da Rússia. A artilharia ucraniana utilizou as coordenadas para suprimir as posições de tiro russas. A infantaria da Ucrânia avançou logo após o bombardeio devastador de abafamento. Soldados da Rússia tentaram se esconder em abrigos, mas foram caçados por drones FPV. Drones bombardeiros pesados da Ucrânia despejaram explosivos sobre os combatentes da Rússia, que batiam em retirada. A Rússia tentou enviar blindados de socorro, mas os veículos foram destruídos em movimento pelos drones ainda quando vinham buscar as suas tropas para retirá-las do local. Como resultado direto, a Ucrânia eliminou completamente a linha de resistência da Rússia. O avanço penetrou até 10 quilômetros em território anteriormente controlado pela Rússia. A vitória permitiu expandir o alcance dos drones ucranianos sobre as rotas logísticas da Rússia. E a Brigada 120 da Infantaria da Marinha Russa, que são fuzileiros navais, sofreu perdas críticas e tornou-se ineficaz para o combate. Sofreu muitas perdas, né? A maioria dos seus componentes dessa brigada de fuzileiros navais foi dizimada, né? Em torno de 70% dessas tropas não existem mais. Eles morreram ou foram seriamente feridos, tipo assim, mutilados. O vexame forçou a retirada total dos sobreviventes da Rússia da região de Dnipropetrovsk, ou seja, saíram totalmente, porque depois que eles foram ainda expulsos no passado, eles estavam tentando entrar, se infiltrar, conseguiram manter algum controle e agora o regimento Skala mandou-os de volta de onde vieram. E para nós concluirmos, a bem-sucedida investida do regimento Skala escancara a superioridade estratégica novamente das forças da Ucrânia e a superioridade tática também. O planejamento cirúrgico neutralizou uma força russa de mais de 30 mil soldados com o uso inteligente da tecnologia. A Ucrânia está usando de uma maneira muito eficaz a tecnologia, né? E a gente tem comentado isso já em quase todos os nossos vídeos. A destruição de 107 blindados da brigada de número 90 blindada, né, que são tanques de guerra da Rússia. E isso aqui quebrou a espinha dorsal da logística da Rússia, ou seja, e eles foram destruídos com drones e com artilharia, a maioria com drones. A instalação de 42 quilômetros de barreiras antidrone garantiu o avanço seguro e vitorioso das tropas da Ucrânia. A Ucrânia avança
10 quilômetros para o interior, mais 10 quilômetros para o interior, aniquila brigadas de elite da Rússia e retoma o território que antes estava, que é dela mesmo, legítimo, que antes estava controlado pela Rússia, agora voltou às mãos da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, não esqueçam, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. É muito importante a participação de vocês no canal. Sei que posso contar com vocês. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.